Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Estarei lendo 1 Coríntios 13, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino e discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, a caridade. Estas três, mas a maior dessas é a caridade. Amém, amados. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar lendo a palavra. Agradeço a Deus pela natureza, né? Por esse vento que está soprando. Esse vento soprando a noite toda me fez lembrar, sabe do quê? De Israel, quando estava em frente do Mar Vermelho e não podia andar para frente por conta do mar, não podia voltar para trás, não podia sair pela esquerda nem pela direita, não tinha jeito. E eles estavam ali em frente do mar. E me lembra que Deus mandou um vento e esse vento soprou a noite inteira. Então, quando a natureza está dessa forma, né, que passou essa noite, ainda está ventando bastante, eu lembro dessa passagem, né, que esse vento que soprou a noite toda ali no mar, mas só que o Senhor abriu o mar, né? Provavelmente logo ao amanhecer, porque o vento soprou bastante à noite, né? Glória a Deus pela natureza, por tudo que Deus faz, né? Esse mês, já estamos aqui na primavera, graças a Deus. Ah, que coisa mais linda, né, gente? É flores,
que se desabrocham, frutos amadurecendo, né? Glória a Deus por todas as bênçãos. Nós lemos aqui, gente, que o amor é maior do que todas as coisas. E então, caridade, gente, aqui está escrito caridade, mas é amor. Então, as pessoas dizem assim, eu vou fazer caridade. Quando diz caridade, já fala de ajudar os outros. Ah, eu vou levar uma cesta básica. Ah, é caridade, né? Então, aqui no verso 3 responde isso. Ó, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, né? Então, não está falando de ações, de distribuir mantimento para alguém, dar alguma coisa para alguém. Está falando de amor, né? Amor de verdade, porque dar as coisas para os outros qualquer um pode dar, né? Pode distribuir aí até fortunas. Tem pessoas que fazem um testamento, né? E doam. E a maioria da pessoa que faz, das pessoas, né, que fazem testamento, prova que não ama. Por quê? Porque ela especifica alguém para deixar os seus bens, né? E ela diz assim, ó, a minha fortuna, meu carro, minha casa vai ficar para fulano de tal. Então, quer dizer, o outro está excluído, né? Ah, eu não gosto daquele, então eu vou fazer um testamento para deixar meus bens para a pessoa que eu gosto, que eu acho que tem que ficar. Então, aí já é prova que não tem amor, né? Então, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, quer dizer, ainda que eu fizesse essa ação de doar, então não adianta, né? Então, isso aí é uma caridade. As pessoas falam que caridade é você ajudar os outros, né? E não é. Na verdade, tem pessoas que não ajudam os outros, mas ela ama, ela tem amor. E se ela tiver condições, com certeza, ela vai doar. E a pessoa que tem amor de verdade, amor de Deus, ela divide um copo de arroz, né? Ela não tem fortuna nenhuma, mas ela divide aquilo que ela tem, né? Se precisar, não é verdade? Então, olha só, a suprema excelência do amor. Eu aprendo muito aqui. Muitas das vezes eu fico aqui examinando a mim mesma, por conta que a gente, a gente fala que ama, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui para ver se a gente ama mesmo. Ah, eu amo, né? O amor de Deus está derramado no meu coração. Mas deixa eu ver aqui a lista mesmo, se eu estou mesmo enquadrada aqui dentro, né? Para começar, não se irrita, né? E quantas das vezes a gente se irrita, né? Não suspeita mal. Ih, quantas das vezes a gente suspeita mal dos outros, né? Não sei não, viu? Puxa vida, sei não. Então, suspeitando mal. Quem ama não suspeita mal, né? Ah, a gente é pego em muitas coisas aqui, viu? Olha só. Começando aqui em Paulo, disse assim, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine, né? Talvez a pessoa ela fala muitas línguas, muitos idiomas, né? Mas não tem amor, não vai adiantar nada, né? Fala até a língua dos anjos, né? Mistérios, mas, né? Impressiona muita gente, mas não tem o amor de Deus, né? Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse até os montes,
Mas se não tivesse amor, não adianta nada, não é verdade? Então, gente, olha aqui, o amor é fundamental, né? É muito bom a gente ler aqui para a gente ficar meditando. Puxa vida, mas eu tenho um dom de profecia? Ah, tá, tenho um dom de profecia, certo? Mas isso não significa que você tem amor, né? Ah, mas eu conheço toda a ciência. E eu conheço profundamente. Não tem amor, né? Quantas pessoas, gente, nesse mundo que se, que se deixa enganar e que engana, né? Aqueles que enganam, ele é enganado também, né? E muitas pessoas vão atrás, né, de profetas, vão atrás de pessoas que têm uma ciência, né, que prega bonito, que tem renome, essas coisas todas, né? Mas a gente vê, né, a palavra do Senhor diz que assim, a gente tem que ter discernimento, né? Eu vejo, né, a pessoa pregando, e eu vejo, sabe, a gente sente, né? A gente sente quando a pessoa ela tem amor ou não. Só dela expressar, né? Só dela expressar. E não pouco tempo, estava vendo aí um senhor pregando. Ah, nossa, meu Deus. Só faltou virar do avesso, virar piroleta e, né, muitas coisas. Mas pelo palavreado, tom dele, eu falei, nossa, mas eu acho que tem uma coisa errada aí, né? Uma coisa estranha, né? Então você sente, é verdade. Então, gente, o, o Espírito Santo, ele é muito amoroso. Não significa que a pessoa, ela é insana, né? O amor, gente, não significa que a gente vai concordar com o erro, né? Que a gente vai apoiar um erro. Não é nada disso, não é verdade? O amor, o amor, ele é maravilhoso dentro dos nossos corações, mas quem ama, corrige, conserta, exorta, ensina, tudo isso. É claro que os que são realmente justos, eles vão ouvir e vão aprender, vão se corrigir. Mas quando a pessoa ela é ímpia, ela não quer mudar, você pode ensinar com amor, você pode corrigir, você pode ensinar. Ela vai dar cabeçada e não vai aprender, não vai querer e ainda vai te difamar e coisas assim, entendeu? O amor não entra no coração dessa pessoa. O coração da pessoa se fecha, fica uma pedra. Então ela não se desenvolve, ela não se deixa crescer na presença de Deus, né? Então tem diferença, não é verdade? Então a gente aprende com Deus mesmo, né? Deus, ele é amor puríssimo. Ah, mas o fulano está numa situação assim, assim, assim. Olha, gente, é como eu disse, né? Acabei de falar. Deus, ele é amor e é mesmo. Mas só que tem pessoas que gostam de escolher o mal e tem consequências terríveis. E aí muitos que não entendem vão falar, nossa, mas por que Deus está deixando isso acontecer? Entendeu? Não, a pessoa ela está desprotegida. Ela não tem a cobertura de Deus, a proteção de Deus. Ela não quer, está entendendo? É isso, né? Então nós vemos aqui, gente, que o amor, quem tem amor de Deus, é diferente, né? Olha, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, né? Ainda que, como eu disse, ainda que eu pegar
todos os bens, né, a minha fortuna, que se eu tivesse, né, entregasse para alguém, mas não tivesse amor de Deus, não adianta nada. A gente vê muitos milionários por aí fazendo isso, mas ainda não aprendeu o que é amor, né, de verdade. E Jesus também disse isso, né? E eu vou arriscar, acho que é Lucas 23, se não me engano, tá, gente? Jesus diz assim, ó, vocês dizimam, né? Vocês ofertam, só que vocês não têm amor, entendeu? É o que está dizendo aqui, vocês não têm amor, vocês vivem dentro da igreja, vocês vivem, né, na lei, vocês vivem aí fazendo caridades, tudo, só que vocês não têm amor, você está entendendo? Porque Jesus curava, Jesus fazia milagres no sábado e eles achavam ruim, eles não tinham aquele amor, né? E Jesus queria mostrar para eles que a gente tem que amar de verdade, né? Então, vamos lá. O amor é sofredora, a benignidade é benigna, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece, né? Não se porta com indecência e não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. Vamos ver se a gente se enquadra aqui, gente. Não folga com a injustiça. Tá. Não é invejoso. A pessoa que tem amor de Deus não é invejoso. A inveja, gente, é terrível. A inveja, gente, é um espírito mau. Misericórdia. O ciúme e a inveja andam de mão dadas e traz destruição. É terrível, né? E não trata as pessoas com leviandade. Então, muitas pessoas dizem que ama, e trata o outro com leviandade, né? E não se ensoberbece. Né? Quantos soberbos, quantas pessoas arrogantes. Se essas pessoas, elas mostram essas qualidades, é porque o amor de Deus ainda não está fluindo dentro do coração dessa pessoa. Soberba, sabe? Soberba. Não se importa com indecência. Quando você vê uma pessoa se portando com indecência, você pode saber que o amor de Deus não está dentro dessa pessoa. Ainda não conheceu o amor de Deus. Uma pessoa que carrega o amor de Deus no coração, ela não se porta com indecência, com sensualidade. Sabe que tem pessoas que é muito indecente, né? E você vê isso pelo trajar da pessoa, pelo sentar, linguajar, né? Então é isso. Quem tem Deus no coração não se porta com indecência, né? Não busca os seus interesses. Você está entendendo? Não, eu estou buscando o meu interesse, o resto que se dane, o resto que, né? E tem muitas outras palavras horríveis que podem se encaixar aqui, né? Eu estou buscando o meu interesse. Eu tenho que saber o que é melhor para mim, né? E aí, o que acontece? O amor de Deus já está dentro do coração dessa pessoa? Claro que não, né? Eu vejo pessoas que se sacrificam em prol do próximo, né? Por quê? Porque ela está vendo o interesse do próximo, está ajudando o próximo. Tem pessoas que vão trabalhar e saem até um pouco mais cedo, porque se tiver um imprevisto, a pessoa ela não se atrasa para o serviço dela, ela está buscando o interesse dela, é lógico. Mas se acontecer alguma coisa no caminho, ela pode estender as mãos e ajudar o próximo, e ela não vai se atrasar para chegar no seu serviço, né? E então a pessoa ela não
não se preocupa só com o interesse dela, né? A pessoa fala assim, eu vou fazer comida só para mim e para o meu esposo, né? Ah, mas se chegar alguém, né, fica sem comer. E outras coisas mais, né, no serviço, na profissão, em tudo, né, gente? Então, olha só, eh, a pessoa não busca seus interesses próprios, só dela, né? Só dela, mas sim também no interesse do próximo, ajudar as pessoas. Tem pessoa que, às vezes, por causa de uma atitude tão pequena da parte da gente, pode mudar a vida da pessoa, né? Não é verdade? Não se irrita. Eu acho interessante que, olha, tem uma vírgula, né? E depois outra vírgula. É, não se irrita. Ai, 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 né? Esse aqui me chamou muita atenção, né? E, ai, eu tô muito irritado, e, nossa, né? Tá, tem situações que, pá, né? Pega a gente surpresa e a gente acaba ficando irritado. Mas aqui que entra o quê? Domínio próprio. A pessoa que domina a si mesmo, né? E como que a pessoa vai não se irritar? Ela vai treinar, buscar domínio próprio. Isso aí, gente, é algo muito virtuoso, nós buscarmos o domínio próprio. Se dominar. E a gente consegue isso, sabe como? Orando e jejuando e lendo Bíblia. Porque a gente vai estar sempre de antena ligada, vigiando, né? Para que a gente venha dominar a nós mesmos, né? A gente pode dominar também a nossa sede, a nossa fome, mas também a gente pode dominar a nossa boca, né? Porque a, a irritação, ela é demonstrada nas palavras, né? Que sai da boca, né? Você conhece uma pessoa quando ela está irritada, ela é, nossa, meu Deus, só falta bater, né? E apanhar, não é verdade? Olha só, não suspeita mal, né? E aqueles dois lá estão conversando, tá falando mal de mim. Tá suspeitando mal. Ó, eu tô suspeitando que essa pessoa tá furtando. Ah, né? Então, gente, isso também é falta de amor de Deus. Porque a pessoa que tem amor de Deus não vai suspeitar mal de ninguém. Não folga com a injustiça. Sabe, a pessoa fica toda feliz que aconteceu mal na vida da outra. Na verdade, uma pessoa, ela sofreu uma injustiça e a gente ficar feliz por causa disso. Ah, você viu? Que ela perdeu tudo, né? Ai, você viu? Apanhou, né? E, né? Bem feito. A pessoa merecia mesmo. Oh, você viu? Ela perdeu a casa. Ah, que lá sofreu um golpe. Ah, fica tudo feliz com a desgraça dos outros, com a injustiça. Então, se a pessoa ela se sente feliz com a injustiça, o amor de Deus não está reinando no coração dessa pessoa. Porque nós temos que chorar com as pessoas que estão chorando, sentir a dor do próximo. Se a pessoa está feliz, a gente vê se está feliz com ela, né? É lindo, gente. É o amor de Deus de verdade, né? A pessoa que tem amor de Deus, ela folga com a verdade. Então, tudo que é verdadeiro, a pessoa que tem amor, ela vai ser feliz também, vai ficar toda contente com a verdade, né? Vamos lá. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, a gente vê aí a pessoa que ela ama, ela vai suportar muitas coisas. Ah, mas eu amo, mas eu não sou obrigada a suportar. Então, você não ama nada. Tá entendendo?
você não ama nada. O amor de Deus não está verdadeiramente derramado no teu coração. Ai, ninguém é bobo, para não falar outras coisas, tá, gente? Então quer dizer que eu sigo a Cristo e eu tenho que ficar suportando tudo quanto é coisa? Não sou obrigada. Não, é que o amor de Deus não foi derramado no teu coração. Você acha que ama fulano. Você acha, você se convenceu a você mesmo que você ama fulano. Mas se você ama fulano, então por que qualquer coisa você joga tudo para cima, né? Quantas pessoas que têm casamento destruído falando que ama. Não, eu amo, mas eu vou divorciar. Eu amo, mas vou separar. Ué, mas não está suportando nada? Não está sofrendo nada? Não está esperando nada? Né? Então não é amor verdadeiro, amor de Deus. Porque entre os casais, entre os seres humanos, se não tiver o amor de verdade, o amor de Deus, gente, vamos resumir. O Espírito Santo, a pessoa realmente ela não vai ter um casamento. Ela vai ter uma união aí, essa união, ela fica assim, pendente, né? Se qualquer coisa acontecer, a pessoa larga, né? Isso é amor, gente? Isso é casamento? Não, se não der certo, eu, né, mando embora. Como se a pessoa fosse um cachorrinho, um animalzinho, né? Mas o amor de Deus, o Espírito Santo, gente, derramado em nosso coração, a gente tem que buscar Ele, porque a gente vai, tudo sofre, porque o Senhor diz que aquele que sofre, ele alcança a bênção, né? Ele alcança. Tudo acredita que vai dar certo, tudo espera. Tantas pessoas que hoje têm vitória, hoje tem pessoas muito felizes, porque esperou com paciência no Senhor. A palavra, ela não ficou lá na igreja, que ela escutou na pregação. Ela trouxe para a vida real, ela trouxe para a prática, né? Tudo suporta. Quantas coisas a gente tem que suportar. Por quê? Porque quando a gente acha que não está suportando, a gente vai para o joelho e a gente tem um Deus que nos ajuda, um suporte que vindo do céu, né? Para não magoar, para não ferir, para não destruir, a gente entrega na mão do Senhor em oração e suporta. E a gente vai ver que depois dessa tempestade vem uma grande bonança. Adquiriu maturidade, adquiriu experiência, né? Por quê? Porque o amor nunca falha. Tá entendendo? O amor fez Jesus Cristo vencer. Porque se o Senhor Jesus Cristo tivesse parado no meio do caminho, não tivesse ido até o fim, como que a gente poderia dizer que ele é amor? Ele suportou, ele acreditou e ele sofreu e ele esperou. E ele alcançou a vitória, né? Alcançou, né? Graças a Deus por isso, porque o amor nunca falha, né? O Senhor Jesus poderia ter virado para aqueles pecadores horrorosos, assassinos, poderia dizer: chega, eu não vou suportar isso, não sou obrigado, sou filho de Deus, tá? Seus ingratos, seus maus, terríveis. Mas Jesus não falou isso, Jesus suportou, esperou e não ficou irritado, né? E foi vitorioso, para que hoje nós pudéssemos aprender com ele, não é verdade? Então, gente, em parte nós estamos conhecendo, né? Em parte nós estamos profetizando o futuro, né, com Cristo. Mas quando o Senhor Jesus vier, todas essas partes serão aniquiladas, né? E
e vai vir o que é perfeito, que é o Senhor Jesus, e o que vai continuar para a eternidade é o amor, né? É lindo, né, gente? Então, Paulo diz assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, né? Mas agora eu cheguei a ser homem, agora eu estou agindo como homem, né? Então, gente, nós temos que acabar com a infantilidade. Tem pessoas, gente, que já é até avó, né? E ainda não amadureceu, não é verdade? Ainda não cresceu, ainda está agindo como criança, né? E nós temos que parar com isso porque a palavra de Deus está aí todo dia, toda hora, e a gente ainda não aprendeu a como agir, a como suportar, a como esperar, né? E não se irritar, porque, porque ainda, olha, a pessoa ainda é menino, né? Então nós temos que crescer, que amadurecer, acabar com essas infantilidades, ser adultos. Ah, mas ele fez isso pra mim. Ué, suporta, mais, seja mais forte. Ah, mas eu vou desistir, isso, aquilo. Isso aí é coisa de criança, coisa de menino. Vamos acabar com essas coisas de menino, né? Verdade, gente? Então agora, gente, a gente está vendo assim como se fosse por um espelho. Mas quando o Senhor Jesus vier, nós vamos o conhecê-lo e vamos abraçá-lo e dizer, nós aprendemos com o Senhor ser vitoriosos, né? Então, gente, nós vemos aqui no último versículo, olha, permanece, pois, a fé, a esperança e o amor, estas três coisas, mas a maior desta é o amor, né? Não vamos confundir amor, gente, com a caridade em práticas de distribuir coisas, né? Se a pessoa ela tem condições, mas isso completa o amor, né? Que lindo, né? A pessoa, eu acho lindo, né? Quando a pessoa ela contribui, ela distribui, ela ajuda. Nossa, e Deus também ama, e Deus quer isso mesmo, né? Que a pessoa ela não seja avarenta, que ela ajuda o próximo, né? Compra roupa para ela e compra para os outros também, né? Compartilha comida. Isso é lindo, gente. Isso é maravilhoso. Dá oferta, né? Acho lindo a pessoa falar, abre a mão e coloca uma oferta na mão da pessoa. Ah, dizimar, compartilhar, né? Isso é maravilhoso, né? Então o Senhor diz que o maior desses é o amor. Isso cumprimenta, cumprimenta. Mas fazer tudo isso e não ter amor, gente, tá incompleto, né? Tá incompleto, de verdade, porque você pode não ter condições financeiras, mas você tem um amor, né, por essa pessoa. E amor, como eu disse, não é você, ai, né, ai, que bonzinho, ai, que bonzinho. E por trás está apunhalando, e por trás está traindo, né? Suspeitando mal, fazendo tantas coisas que Deus não se agrada. Isso não é amor, né? Isso é aparência, é verdade, pessoal. Então, fica aqui essa palavra, 1 Coríntios 13, a suprema excelência do amor. Um grande abraço, fica na paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro. Deus abençoe.